Boa noite! Vamos começar mais uma live. Última sexta-feira do mês. Última sexta-feira do ano. E vamos para mais uma live da série especial. Você protagonista. Vamos ouvir um pouquinho dessa canção. Daqui a pouco eu vou chamar uma convidada muito especial. Vamos fazer uma reflexão sobre esse ano, sobre planejamento, sobre vida. É tão importante, né, a gente viver os nossos sonhos, o sobrenatural. A gente almejar, planejar. Enquanto isso, vamos ouvir um pouquinho desse louvor. A verdade é que existe um mistério aí dentro. Sim. Uma força que excede todo entendimento. A razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória. Alguém que conhece até. Nós vencemos esse ano porque Ele esteve conosco o tempo todo. Ele que tem nos sustentado. Lembra quando estava por um fio pra desistir? Quantas vezes, né? Quantas vezes eu também pensei em desistir esse ano, mas aqui estou. A mão de Deus estava me segurando, me guiando. E eu tenho certeza que foi assim na sua vida. Não vamos desistir. Temos muitos motivos para sorrir. Vai ser sempre a mão dele. É Ele cuidando da gente em todo o tempo. Que a gente possa estar o tempo todo descansando nos braços dele. É um mistério tão grandioso que não conseguimos entender. Vai além da nossa compreensão. E só por Ele que nós estamos aqui. O tempo todo. E me trouxe até aqui pra te dizer. Pega essa palavra pra sua vida neste momento. Lembra quando estava por um fio pra desistir? E quando faltou isso aqui pra muitas vezes faltou muito pouco, né, pra gente desistir dos sonhos. Mas precisamos tentar. Vencer um dia de cada vez. O tempo todo é Ele. Volte a sorrir. Vai ser sempre assim. Glória a Deus. Amo esse louvor e queria realmente compartilhar com vocês nesse momento, né, nessa live tão especial. Você, protagonista, você pode sim vencer. Muitas vezes nós chegamos a um ponto em que achamos que não tem mais saída, que não tem mais solução, mas precisamos vencer aquele dia, aquela circunstância. Às vezes nós nos deixamos ser levados pela ansiedade, por resolver logo algo que não está no nosso controle. E nós precisamos somente cuidar do que está nas nossas mãos, que é o possível, que o maior, o impossível já está nas mãos dele. É Deus que está cuidando de tudo. E eu já vou chamar a minha convidada toda especial, a Gláucia, um presente de Deus na minha vida. No mês passado, na conferência e na formatura, e foi um momento maravilhoso, né? Nos conectamos muito e quis convidar ela para poder estar participando dessa live comigo. Oi! Oi! Saudades já! Um mês! Saudade de você também! Peraí, tô tentando arrumar um
Tá me vendo direitinho? Estou. Você tá me vendo? Tá, peraí. Só tô aumentando aqui, peraí. Porque às vezes tá dando alguns probleminhas no Instagram, né? Mas agora acho que deu tudo certo. Deixa eu ver se eu mudo aqui. Só um minuto. Acho que deu certo, hein? Deu? Tá linda. Deu sim. Prazer. Ixi, caiu a conexão da Gláucia. Vou chamar ela novamente. Peraí. Espero que não dê problema pra gente ter que sair e voltar novamente, né? Porque esse Instagram ultimamente tá cheio de problemas. Deixa eu chamar ela novamente. Glaucia, te mandei o convite. Vê se você consegue entrar. Sim, caiu. Mandei para você novamente. Vê se você consegue. Senão a gente vai ter que fechar e começar de novo. Ai, que dó. Vamos ver. Acho que ela não está conseguindo entrar. Me fala aí, Glaucia, se está dando algum problema para você. Que para mim é que eu estou conseguindo mandar o convite normalmente. Boa noite aí para quem está entrando. Tenta me mandar, Gláucia, porque eu estou enviando aqui o convite para você. Senão a gente finaliza e começa novamente. Aê, deu certo. Deu certo! Oba! Esse Instagram tá de brincadeira. Essas dificuldades aí, né? Acontece, né? Sim. Mas que bom, né? Fico muito feliz por você ter aceito o convite de estar participando dessa live comigo. Eu estou numa série de lives para poder trazer reflexão, inspiração e trazer conteúdos que possam ajudar, né, muitas pessoas. Final de ano, né, a gente já entra no automático dessa reflexão, né, de analisar como eu tenho vivido, o que eu fiz esse ano, o que eu quero para o próximo ano. E nós, né, de repente, conseguimos aí ajudar, agregar ainda mais na vida dessas pessoas. Né? A gente tem visto tantas coisas ruins acontecendo e a gente precisa semear coisas boas também. É verdade. Né? Então eu falei, eu quero fazer essa série de lives para inspirar as pessoas e para dizer, né, você é protagonista da sua história. Muitas vezes a gente vive muito carregado do passado, de angústias, de ansiedade pelo futuro e esquece de viver o agora. Esquece de viver o melhor momento, que já se chama presente, porque é um presente de Deus todos os dias para as nossas vidas. E a gente precisa somente recomeçar. Sim. Se alguma coisa não deu certo, a gente não precisa desistir, né? A gente precisa seguir em frente. A cada manhã, as misericórdias do Senhor, elas se renovam. E a gente precisa usufruir disso. E muitas vezes a gente fica preso a algo que aconteceu há um tempão, né? E não nos permitimos viver esse sobrenatural, essas bênçãos do Senhor e esse renovo que Ele nos dá a cada dia. Né? Então, eu vou deixar você se apresentar. Né? A gente não combinou nada, a gente só trouxe um tema para a gente conversar e é o Senhor que vai conduzir, né, essa live, as nossas vidas, como já tem feito. Glória a Deus. Primeiro, eu quero agradecer você, né, por ter pelo convite. Me sinto honrada de estar aqui. Que bom. Foi um presente conhecer ali na conferência, né? E assim, tem algumas pessoas que a gente conheceu e imediatamente sentia assim, Deus, aquela conexão, né? Parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. Verdade. Então, assim, foi um presente de Deus estar com você. Mas quando você me fez o convite, eu achei assim, eu aceitei imediatamente, porque, olha, você nem sabe, mas eu acabei agora de fazer um lançamento exatamente ontem de um livro, do meu segundo livro. Olha! E o livro chama Mulheres Protagonistas Curadas para Curar. Gente, fiquei até arrepiada agora. Até que, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês Mostra aqui a pra capa. gente em primeira mão, olha. Só um minutinho aqui, peraí, quer ver? Tá vendo a capa aqui? Ai, que lindo! Olha ali.
mulheres protagonistas, aí, eu curadas para curar, ainda mais intenso. Que Exatamente. lindo! Então Então, vamos aproveitar e vamos falar, né? Vamos falar vamos sobre isso, falar sobre porque isso, né? é isso, sabe, Glaucia? É o que eu tenho vivido também com muitas pessoas, né? Quem conhece, você me conheceu há pouco tempo, eu tive a oportunidade também de contar a minha história. E eu acho que é isso, quando a gente se cura, né? E não é só uma cura física, porque assim, muitas pessoas falam, como assim se cura? Se você está num processo de luta contra um câncer, como você veio falar de cura? Mas eu tenho autoridade para falar na minha cura emocional, em tudo que eu Sim. tenho vivido e como eu tenho conseguido lidar com todas as dores, as Uhum. dificuldades, o diagnóstico, e isso me dá realmente, né, uma autoridade para poder falar que nós conseguimos ser mais fortes que o nosso problema, Sim. somos mais fortes do que um diagnóstico. E quando a gente é curado de um trauma, quando a gente resolve algo dentro da gente, a gente consegue ajudar outras pessoas, É né? E com verdade. muito mais força. Eu mesmo costumo dizer que eu tenho transformado a minha dor em amor. Cada vez que eu fico Uau, que internada, forte. sabe? Cada, Uhum. cada procedimento que eu faço, cada novo diagnóstico de piora, né? Tudo que tem acontecido na minha vida, o que eu faço? Eu falo, eu quero transformar isso em cuidado, em ter mais empatia, em poder fazer mais pelo outro, porque eu sei a dor que eu sinto ao enfrentar um diagnóstico. E eu tenho um conhecimento, né, de Sim. autoconhecimento, né, da psicanálise, da neuropsicoterapia. Então, isso tem me ajudado. E quem não tem isso? Eu Uhum. preciso, de alguma forma, ajudar. Então, isso move o nosso coração. Eu fico muito Uhum. feliz em saber desse seu livro, né? E Sim. eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. Então, me conta um pouquinho, pode falar, né, desse seu Bem. projeto, do que você tem vivido também. Sim, esse é um livro que eu fui chamada para escrever aí com mais 10 mulheres, né, que também protagonistas da sua vida, que tem uma história de superação fantástica. E nós estamos ali, escrevemos nesse livro a importância da terapia, como a terapia trouxe cura para nós, como nós nos tornamos protagonista, ou afinal de contas, o que que é ser protagonista da vida? Porque de uma forma ou outra, nós todos fomos chamados para ser protagonistas da nossa vida. Uma vez que você estreou nessa vida, nessa terra, você é Verdade. chamado para governar, você é chamado para ser protagonista da sua vida, né? Até escrevi aqui, e partes aqui do que eu coloquei está no livro, né? Do que é ser protagonista? É ser o personagem principal, como você falou, é aquele de destaque dentro de uma obra. Ele ganha importância pelas ações realizadas através dele para outras pessoas. Verdade. O protagonista não é sobre mim apenas, mas é sobre o outro. Começa em mim, dentro de mim e através de mim. Porque o protagonista é aquele que está voltado o quê? De dentro para fora. É realmente aquela pessoa que está ali, sabe? Ele entendeu o propósito. Eu vejo o protagonista muito ligado com essa parte de você entender o seu propósito, por que você está aqui. Isso aí. Eu acho que enquanto você não entende o seu propósito, você não age como protagonista da sua vida. Você não acha? Eu me lembro que eu passei uma situação que Deus sempre falava: você vai ajudar mulheres, você vai falar a muitas mulheres, sabe? E eu sempre ali me esquivando, sempre me Aham. escondendo. Então, quando a gente começa a ter essa reação de se esquivar, de se esconder, de sempre dar uma desculpa, nós nunca agimos, nunca tomamos posse da herança do que Deus tem para nós. Verdade. Nunca passamos a ser o personagem principal da nossa história, a pessoa mais valorizada, porque eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Onde eu for, ali está eu. Eu nunca vou conseguir fugir de mim. Eu nunca vou conseguir. Então, eu tenho que fazer as pazes comigo, eu tenho que fazer essa reflexão dentro de mim, entender o meu propósito e abraçar o meu propósito. E eu lembro que eu tive esse encontro com Deus no meu quarto, um dia chorando, e eu fechei a porta do meu quarto e comecei a falar com Deus. Eu falei: Senhor, eu quero aceitar esse propósito. Eu não quero mais dar desculpa. E a partir daquele dia, algo mudou. Era como se tivesse virado uma Nossa. chave dentro de mim, E é sabe? isso. Porque muitas vezes nós ouvimos muito das pessoas, nós ouvimos das promessas de Deus, mas ainda tem a nossa parte que nós precisamos
abraçar, nós precisamos dizer o sim para Ele, nós precisamos abrir o nosso coração para realmente receber essa parte de Deus, realmente ser a protagonista da minha história. E naquele dia foi assim uma virada de chave, sabe? Eu falei, Deus, eu aceito, é isso que eu Que quero. E bênção. comecei a fazer essa visualização, sabe? Deus, Sim. eu quero, eu aceito. Isso é um privilégio. Eu não quero mais me esconder, me esquivar, colocar a culpa nas pessoas, colocar desculpa para não fazer, porque não existe nada mais triste do que você passar a sua vida toda sem ter feito a diferença na vida de ninguém. Inclusive Imagina, na própria na vida, né? própria vida, ou seja, deixando a vida me levar, Isso. deixando a vida me levar. Deus não nos chamou para Sim. isso, né? Para deixar a vida nos levar. Não. Deus nos é protagonista, é uma posição de governo, é uma posição de autoridade, sabe? No reino espiritual, aqui na terra, é uma posição que Deus nos chamou como filhas dele. Isso aí. E muitas das vezes, né, as pessoas dão lugar aos sabotadores. Há aquelas palavras, né? Não, eu não tenho capacidade, eu não posso, eu não sou ninguém. Quem sou eu para poder ajudar alguém? Não consigo ajudar nem a mim mesmo. E às vezes está aí essa chave, né? Quando você começa a se ajudar, quando você começa a se olhar, a ver quem você é, né? E o que Deus quer fazer na sua vida, porque quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente vê tantas palavras de bênção, né? Nós fomos feitos para governar. E nós estamos sendo muitas vezes governados pelos maus pensamentos, pela rotina, né? Pelo vai e vem do mundo. E a gente Uhum, precisa simplesmente, né, voltar à nossa identidade. Quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente uhum. fortalece as promessas de Deus. Se Deus disse que eu sou uma pessoa próspera, que eu sou uma pessoa abençoada, que eu sou uma filha amada, é isso que eu preciso ter na minha vida. Independente do que outras pessoas falem, o que interessa é o que Deus falou a meu respeito, porque Ele é o meu Criador. Eu tenho a Sim, identidade dele. Né? Então, muitas das vezes a gente deixa ser levado pelas vozes das pessoas. E hoje em dia, eu confesso que o Instagram, para mim, assim, tem se tornado até uma ferramenta assim, um pouco ruim. Eu tenho ficado um pouco entristecida pelos comentários, sabe? Pelas acusações, pela forma em que a rede social tem sido levada, né? Hoje mesmo, uma amiga, ela viajou, eu sou do Espírito Santo, e ela foi para São Paulo com a família, e chegando lá, a conta dela tinha sido bloqueada. Ela tem uma rede social bem movimentada, ela faz um trabalho lindo, e ela começou a falar, né, para as pessoas a dificuldade que ela estava vivendo. E ela até lançou uma promoção lá para ela poder arrecadar um dinheiro em uma outra conta, porque esse banco tinha bloqueado todo o valor que ela tinha. Ela estava em um outro estado com as crianças e sem poder gastar nada. Então, imagina o uau. desespero dela. Né? E Uhum. aí ela lançou os bordados, até colocou lá o Pix de algumas pessoas agradecendo que várias pessoas estavam mandando o Pix, estavam adquirindo, comprando o trabalho dela, inclusive para poder ajudar. E aí logo depois ela foi e mandou que tipo assim, para passar aquele aborrecimento, ela tinha ido jantar. E aí colocou uma foto assim de uma mesa. E aí uma pessoa foi no direct dela falando, não tô entendendo nada. Há pouco tempo você estava falando que você não tinha um centavo para nada, agora você já está jantando. Não é julgamento, eu só queria entender. Aí eu fiquei olhando assim, falei, gente, o que passa na cabeça de uma pessoa para perder tempo, para mandar uma Uhum. mensagem de acusação e ainda falar, não, eu não estou acusando, não, eu só estou querendo entender o que está Sim, acontecendo. Sabe, assim, as pessoas estão perdendo tanto tempo com julgamentos, querendo entender a vida do outro, que perde tempo de viver a sua própria vida. E, sim. assim, e foram várias situações que eu vi durante essa semana, sabe? Não sei se você conhece é uma pregadora bem novinha, acho que é Vitória o nome dela. E ela fez uma surpresa para a mãe dela, deu um iPhone e preparou uma surpresa para poder entregar. E a mãe dela tá um pouco acima do peso. E em vez das pessoas assim mandarem parabéns pela atitude dela, pelo presente, não, as pessoas começaram a criticar a mãe, sabe? Falando que a
mãe estava gorda, que a mãe precisava de uma dieta, sabe? Umas coisas assim que não tem. Eu falei, meu Deus do céu. E assim, em vez de dar a palavra assim, poxa, que legal, né? Você valoriza sua mãe, você está presenteando. Não, as pessoas estão perdendo tempo, às vezes, para criticar, para fazer Uhum, coisas que não vão acrescentar nada na vida delas e na vida da uhum. pessoa que elas estão escrevendo, Sim. sabe? Então, quando a gente assume o protagonismo na nossa história, a gente não se Uhum, importa com o que o uhum. outro está fazendo e fica perdendo tempo com julgamentos, com críticas, para poder ficar escrevendo mimimi para os Não outros, dá, não sabe? dá. A gente Se não tem você tempo para focar isso. nisso, você nunca vai ser protagonista. Isso Nunca. aí. E é interessante que hoje de manhã, você falou aí dos sabotadores, hoje de manhã eu estava lendo, meditando em Neemias. E ele tá, Hum, e é exatamente, eu estava ali no capítulo 4, 5, falando dos sabotadores, quando eles saíram para reconstruir o muro, que estava derrubado. Então, assim, apareceu ali dois sabotadores, né, que era Tobias e Sambalat, para fazer o povo desanimar, para falar palavras que trouxessem desânimo, que para realmente impedir aquela obra. Então, eu fiquei pensando nisso. Sempre quando a gente está construindo algo, sempre vai aparecer um com o espírito do Tobias e de Sambalat para é fazer com que você desanime, sabe? verdade. Para desfocar você, são aquelas distrações que vêm para te tirar do seu propósito, do seu chamado, entende? E é isso, até mesmo nas redes sociais, você não pode nem olhar para isso, você tem que olhar para aquilo. Deus me chamou para fazer isso e eu vou fazer. Porque se você olhar, você para a Isso. obra. Você Se for olhar para, você julgamento, o que que as para. pessoas vão falar? Você para, vão falar de qualquer jeito, sabe? Porque esse é o trabalho deles. Esse É, é o trabalho, as pessoas que têm isso dentro deles, essa infelicidade, né? São pessoas que estão feridas, eles vão ferir também. Então, como eles não conseguem fazer nada, eles tentam parar quem está fazendo. isso aí. Então, assim, é porque eles não estão fazendo. Porque se estivesse fazendo, quem está fazendo não tem essa Não tem reação. Quem tempo, está é? Não tem fazendo nem. não tem, entende? Aham, Quem está fazendo não tem. É igual outro dia eu vi assim. Eu fico triste quando eu vejo alguns pastores falarem: ai, a igreja está cheia de coach, está cheia de pessoas, ai, que ficou, sabe, umas coisas assim, não tem nada a ver. Eu fiquei pensando, sim. eu falei, gente, eu, sinceramente, eu nunca vi ainda um coach falar nada de pastor, mas eu já ouvi vários pastores falar de coach, entendeu? Nossa, Os coaches estão focados aí, se é coach, se é terapista, o que for, nós estamos focados em trazer cura para as pessoas, sabe? Então, assim, esse é o nosso foco, é trazer cura, é fazer com que as pessoas cresçam, com que as pessoas amadureçam, com que as pessoas sejam protagonistas da própria vida delas. Então, o outro está perdendo tempo em falar disso, sabe? Meu Deus, sim, cada um com seu chamado, cada um, sabe, sim, vivendo a sua história, o seu propósito de vida, e vamos seguir, né? Vamos seguir. Sabe, eu não preciso desconstruir ninguém para construir o que Deus me chamou para fazer. Eu só tenho que focar em mim e construir o que Deus me chamou para fazer. Você falou a respeito, né, de cura também. As próprias feridas na nossa alma, elas causam uma desconexão interna, uma desconexão da identidade. A primeira coisa que você precisa descobrir para você ser uma protagonista é descobrir a sua identidade, quem você é em Deus. sim. E muitas pessoas, eles não sabem quem são em Deus. É assustador o número de pessoas, mesmo cristãos, que Uhum, aceitaram Jesus. Eu fui criada na igreja não sei quantos anos, mas eles, quando eles se deparam com a pergunta quem vocês são, eles nem sabem responder. sim, Quantos anos eu também estive nesse lugar, verdade. sem saber quem eu era? É igual você. Você disse, eu enfrento um diagnóstico, mas por que você consegue enfrentar esse diagnóstico trazendo ainda cura para outras pessoas? Porque você sabe quem você é. Porque você tem a sua identidade muito definida como filha de Deus. Amém. Então, você não é o seu Verdade. diagnóstico. Você é filha, você é protagonista da sua história, você é governanta, você nasceu para governar, você é embaixatriz do reino. Então, Amém. as outras coisas, sabe, são apenas as outras coisas, Sim. processos que nós vamos passar na vida, mas nós vamos passar de qualquer jeito. E Então, a gente escolhe, né? A gente passa reclamando ou a gente passa agradecendo. exatamente, exatamente. É igual eu até escrevi sobre isso também no livro.
Pensar menos de mim mesmo e daquilo que eu fui criado é fracassar no próprio propósito de vida. É Nossa. fracassar quando eu penso menos de mim mesmo. Ou seja, eu sou resultado do abuso, eu sou resultado da dor, da traição. Eu estou pensando menos de mim mesmo, eu estou me diminuindo diante daquilo que Deus me chamou para ser. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Amém. Eu não sou imagem e semelhança, como diz, do porquinho, não, para viver na lama, do tatu para viver escondido. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Essa é minha identidade como filha. Essa é minha identidade. Essa é minha essência, meu fundamento. É nisso que eu tenho que me apegar. É nisso que eu tenho que me apegar nas horas difíceis. É isso que eu tenho que me apegar quando vier os Tobias, os Sambalates para tentar me desanimar. As críticas que virão. Que elas E vão aí uma vir. pessoa até colocou aqui um comentário, né, falando sobre a comparação. Exatamente. Acho que o que atrapalha ser protagonista da sua própria história é de se manter na condição de se comparar com os outros. E quem Sim, compara, para. para. Né? Quem compara com o outro não consegue seguir em frente. E Sim. muitas vezes a comparação ela é muito injusta, porque cada uma Uhum. tem uma vida, tem uma história, igual nós duas somos psicanalistas. Não tem como eu comparar a minha vida, a minha história, né, o meu trabalho com a Glaucia. Nós seguimos totalmente diferente, por mais que nós estejamos no mesmo intuito de ajudar Sim. pessoas, mas a gente tem linhas diferentes, a gente tem famílias diferentes, a gente tem dores diferentes, tudo é muito diferente, não tem como a gente se E comparar. nós Então, nos tornamos prisioneiros de nós mesmos, sim. né? E aí a gente não consegue fazer nada, porque entra naquela frase que fala que a grama do vizinho é mais verde. É mais verde porque às vezes o vizinho está cuidando e você está perdendo tempo analisando a grama do Olhando vizinho a que está cuidando grama da dele. sua. Às vezes a grama do vizinho também não é verde porque é natural, porque é artificial. E às vezes a gente fica assim, poxa, mas a dele é mais bonita, é mais verde, e nem é tudo aquilo. Hoje em dia, né, rede social tem enganado muito. A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente compara, principalmente rede social. Comparar Principalmente. pessoalmente já é muito ruim. Comparar com rede social, então, pelo amor de Deus, assim, Eu, desiste disso. sim. Não, eu morri de rir, porque você falando da comparação aí das redes sociais, uma coisa assim, eu tenho que ficar satisfeita e feliz comigo, porque a única comparação que eu tenho que fazer é comigo mesma. E eu sei que Sim, eu sou melhor hoje do que ontem. Eu não estou onde eu isso gostaria de aí. estar, mas eu já não sou mais a mesma, E você né? está no processo para alcançar isso. Sim. Exatamente. Eu me lembro, você me fez lembrar que foi um caso que a gente ri, né? Por exemplo, quando eu fui, esse ano Deus nos presenteou, né, com uma viagem, nós fomos em Paris, eu, meu esposo, minha filha, e Isso. meu sonho era, o que que eu tinha? Minha expectativa, chegar lá na Torre Eiffel, tirar aquela foto, dando aquele beijo, né? E Aham. tal. Gente, eu ri tanto, porque assim, antes da gente chegar lá, houve uma situação muito desagradável, porque nós estávamos numa linha e eu achei que a gente estava na linha errada para pegar o ticket. Meu marido estressou, aí eu fiquei estressada também. E isso lá em Paris, na Torre Eiffel. Aí eu ri, eu falei assim: agora nós vamos tirar uma foto bem bonita aqui, dando um beijo. Mas na verdade as pessoas vão ver a foto, vão achar que está tudo bem. Aí eu fiquei pensando, eu conversando com a minha filha: tá vendo como rede social pode enganar? Porque Uhum. ninguém sabe o que aconteceu antes, né? Aí eu fiquei rindo, eu falei: aqui não é lugar de eu passar estresse, não, minha gente. Eu não planejei passar estresse aqui, não. Né? Mas muitas vezes a gente vê pessoas assim, fazendo foto em tal lugar, mas eles não sabem o preço que as pessoas pagaram para estar ali. Eles não sabem da caminhada daquela pessoa. Eles não sabem nada. Então, vem muitos julgamentos, né? Como foi aí da sua amiga que você contou. As pessoas não sabem o que as outras pessoas passaram antes para estar naquele lugar. Verdade. Porque, de repente, aquele lugar, como foi para mim, era o despojo de guerra que eu havia enfrentado, grande guerra. As pessoas não sabem. Então, eu só desejo que o outro está aparecendo agora, vamos dizer. Mas será que eu quero pagar o preço que ele pagou? Normalmente não, né? Será que eu quero trilhar esse caminho? Porque quando a gente vê as pessoas no foco, debaixo da luz,
sabe? A gente vê ali só o glamour, mas nós não sim. conhecemos a caminhada daquela pessoa para estar ali. Uhum, A própria doutora Ângela Cirino, olha o testemunho daquela mulher. Eu fico olhando e falo, como que tem energia ainda, força para fazer tudo o que ela faz? Eu não sei se eu aguentaria. Entende? sim, Todo aquele é muito trabalho. Estar ali na frente da luz não é fácil. É muito trabalho, é muita gente envolvida, é muita coisa para administrar. O tempo dela que tem que ser administrado com muita excelência, sim. né? Tudo assim, privado, tudo regrado, tudo ali na data, no tempo. Então, assim, eu não sei se eu quero isso, entendeu? Sim, Talvez as pessoas querem o glamour, mas e o processo? sim. Pagar o E preço, o né, por tudo isso. processo? Ela mesma Sim, fala, né, quantas vezes ela tem que ficar longe da família, quantas exato. viagens ela precisou Uhum. fazer, né, abrir mão de estar em momentos especiais com a família dela ou descansando, né? Então, assim, Sim, a gente não tem ideia do que o outro está vivendo. Na sim. conferência, na formatura mesmo, muitas pessoas me viram postando coisas boas, os momentos felizes que eu estava vivendo, mas ninguém sabe o antes, né? Muitas pessoas, agora algumas pessoas estão sabendo que eu já contei em live, mas eu perdi o voo indo para a conferência. E foi um momento Uhum. para mim assim muito difícil, muito Uhum. desesperador, muito triste. E Uhum. aí eu decidi viver o melhor naquele momento, independente de Uhum. algo ruim ter acontecido. Mas para as Sim, pessoas, aparentemente, assim, tudo tinha dado muito certo, sim. né? Mas sim, só eu sei tudo que eu passei. Tudo que Quantas você lágrimas eu passou. precisei chorar, o quanto eu precisei buscar a força no Senhor para eu alcançar, né? O quanto eu fiquei internada um mês antes da conferência e eu temia não estar lá, né? Então, assim, tem muitas coisas que a gente passa em que as pessoas não vão ver e não vão saber. O que elas vão ver é aquilo que a gente quer mostrar, né? E que são as Sim, fases boas da nossa vida. são as Ninguém vai ficar fases mostrando boas, momentos ruins. Então, os o que nós processos. mostramos não é um filme da nossa história, são pequenos recortes. Pequenos recortes, exatamente. Olha, Deus ministrou essa palavra no meu coração quando nós chegamos no aeroporto. Nós fomos para a Itália e de lá nós iríamos para Paris, né? E quando nós chegamos a Paris era o último lugar que nós iríamos, era a nossa última parada, ou seja, era a cereja do bolo, a expectativa era enorme. Nossa. Quando nós chegamos para pegar o voo na Itália, em Milão, para ir para lá, os aeroportos entraram em greve com a gente lá dentro. Então, nenhum voo saía. E naquela hora deu um estresse, assim, sabe? E agora o que é que nós vamos Uhum. fazer? E aí começou, meu marido falou: ah, vamos desistir de ir, acho que vai dar muito trabalho, porque aí a gente tinha que voltar, procurar ver se conseguia pegar o trem ou o ônibus para chegar lá. Resumindo a história, uma viagem que seria da Itália para lá, acho que seria 3 horas de avião, demorou 12 horas para nós chegarmos. Nossa. Mas, naquele momento, quando meu esposo falou, vamos desistir, vai ser muito trabalho, entendeu? Uhum. Naquele momento eu falei, não, nós vamos tentar. Vamos tentar pegar o trem, vamos tentar pegar o ônibus, vamos tentar ir por outra via. Deu um trabalho, ou seja, ao invés de 3 horas, gastamos 12 horas, foi super cansativo. E eu fiquei pensando quantas vezes nós desistimos na nossa vida por causa do Uhum. processo. Isso aí. Porque naquela hora não ia ser fácil. Não foi fácil. Gastamos mais dinheiro, demorou muito mais, tinha o Nossa. problema da língua, entendeu? Aham. Então, assim, teve até uma muçulmana que nos ajudou, a gente não sabia o que fazer para Nossa. comprar o ticket, foi assim, foi um estresse, mas quantas vezes eu queria estar lá, mas você está disposto a passar o processo? É. Entendeu? É igual você. Você queria estar lá na conferência, você perdeu o voo, você teve que gastar novamente, você chorou porque dá aquele estresse, dá aquele, ai meu Sim. Deus, eu não perdi, o que que aconteceu? A gente se sente assim, nossa, já aconteceu comigo de eu perder o voo estando dentro do aeroporto Nossa. para ir visitar minha filha. E eles disseram que me chamaram, eu não sei, não entendi, não Gente. ouvi, ou talvez o sotaque deles ao falar meu nome não conseguiram. E naquele Nossa. momento eu sei o sentimento que você teve, porque eu fiquei me sentindo tão burra, tão assim, sabe? Meu Nossa. Deus, eu estou dentro do aeroporto.
Como assim que eu perdi esse Ah, voo? Eu fiquei assim, sabe? É um sentimento a gente horrível. se culpa, né? A gente traz só Sim, sensações ruins. sim. E ser protagonista é exatamente isso. Não é viver a culpa, mas é tomar responsabilidade para Isso você. aí. É assumir o controle, sabe? Eu não sou culpada do que aconteceu comigo, mas eu sou responsável agora pela minha cura. Uhum. Eu E o sou que eu vou responsável agora fazer para em sair resolver, desse né? lugar. O que que eu vou fazer para resolver? Eu até coloquei aqui algumas palavras que é diferente entre o que o vitimista fala e o protagonista. O vitimismo, a pessoa vitimista, ela fica sempre falando por quê. Por que que isso aconteceu comigo? Por quê? Por quê? E nunca sai desse lugar, porque o porquê nos prende. O porquê nos paralisa. Alguém perguntando qual que é o objetivo da live, está escrito aí, Rony, você protagonista. Você protagonista da sua vida. Você responsável pela sua vida. Pararmos de perguntar o porquê. E o vitimista está sempre perguntando o porquê que isso aconteceu. E ele se coloca nesse lugar de vítima. O Sim, protagonista, ele pergunta para que isso aconteceu? O que que eu posso aprender com essa situação? Como eu posso sair disso? isso aí. Ele já cai no buraco querendo sair dele. É, não fica lá Ele, se ele não lamentando, fica ai, lá se tudo de ruim lamentando. acontece. Não. O vitimista, ele caiu no buraco, ele vai cavar mais um pouquinho. É, Ele vai cavar para baixo, entendeu? Ele vai cavar para se afundar mais. E é isso que nós estamos falando aqui vocês nessa noite, para que vocês saiam desse lugar de vitimismo, porque o vitimismo ele culpa todo mundo menos ele. é, O vitimista ele é um orgulho velado, porque ele coloca assim, eu sou o coitadinho, ao mesmo tempo ele está sempre querendo chamando atenção para ele, sim, sempre querendo atenção, e os outros, todo mundo é culpado, menos ele. Então, se todo mundo é culpado, e eu não tenho nada com isso, as pessoas vão ter sempre atenção para mim, eu sou o coitadinho, e eu não tenho que fazer nada para sair disso. Só que eu vou te dizer uma coisa: ninguém vai fazer por você o que só você tem que fazer. Ninguém vai fazer. Quantas vezes em atendimento, não é mesmo, que a gente pega pessoas e eu ali tentando, forçando, tentando fazer a pessoa entender o que, que está acontecendo, o aham, que, que ela precisa sair. Muitas vezes eu estou desejando mais a cura daquela pessoa do que ela mesma. Não sim. é? Eu estou Enquanto ela não desejando mais. entender, não vai resolver, né? Eu estou desejando mais a cura dela do que ela mesma. Tem hora que eu estou falando assim, parece que a pessoa está até surda, não está ouvindo. Aham, Porque ela está tão focada na dor sim, dela. Ela está tão focada no que fizeram com ela. E quem fez, já fez. E muitas vezes está vivendo a vida e sim, não está nem aí para você. Essa é a realidade, essa é a verdade. verdade. Essa é a verdade dura e crua. A pessoa que fez muitas vezes não está nem aí mais para você. E você continua simplesmente afundado nessa situação. E ninguém, essa pessoa nunca vai vir tirar você daí. Você vai ter que se tirar, você vai ter que aprender a bater no Sozinho. seu ombro, ó, e dizer: levanta daí, acorda, levanta deste lugar. Deus não te chamou para estar nesse lugar. Deus te chamou para governar. Alguém está colocando aí, a Shirlene, aquele aleijado no tanque há 38 anos que Jesus pergunta o que ele queria e ele ficou no coitadismo ao invés de pedir cura. Exatamente. Exatamente isso. Disseu disse que está sem som. Vocês estão ouvindo, mas alguém está sem Eu acho som? que é só para ele. Ele tinha até falado antes também que estava travando, mas e se qualquer coisa sai e entra É, eu acho que novamente, porque deu para uma mim tá travada um normal. pouquinho, mas É, mas já voltou. voltou, foi rapidinho. Uhum. Então, a outra frase que o vitimismo ele fica dizendo, né? É tudo. Eu sofro as consequências, isso é eu sou assim por causa do que fizeram comigo, eu sou assim por causa do que minha mãe, do que meu esposo, do que meu pai fez comigo, eu sou assim Sim. por causa disso. E arruma um E o monte de protagonista não. culpado, mas não assume a responsabilidade de fazer a mudança Ele não acontecer, né? assume a responsabilidade. Ele Isso. se esconde atrás.
Isso não resolve. E o protagonista não. Eu escolho a vida que eu tenho, apesar do que eu vivi. Sim. Eu escolho a vida que eu quero, apesar do que eu vivi. Quando você descobre essa chave, quando isso vira dentro de você, ninguém mais te segura. Ninguém Verdade. mais muda tudo, porque você mudou. Sim. Você mudou. Até a forma das pessoas olharem para você é diferente. Sim. Até a forma das pessoas te verem é diferente. Eu escolho a vida que eu quero ter hoje. E Verdade. muitas vezes, quando nós nos colocamos nessa situação de vitimismo, eu não estou desmerecendo a dor que as pessoas passam, porque eu sei o que é viver e ter uma dor. Dor da traição, dor de ver filha doente. É uma dor incomparável. Mas eu não posso ficar nela para sempre. Até para a gente viver um luto, existe um tempo. Um tempo. Isso Existe aí. um tempo, existe, a Bíblia fala que existe o tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de Sim. abraçar, tempo de estar longe. Existe um tempo, tempo de É, construir e eu tempo de fiz até destruir o que foi eu construído. fiz uma live essa semana, eu até falei um pouco sobre isso, que Jesus, quando ele recebe a notícia que João Batista tinha sido morto, ele vai para um lugar, ele quer ficar sozinho, mas logo em seguida ele já desce e vê a multidão precisando de milagres, e ele naquele momento ele não fica ali, não, eu tô em luto, eu não vou curar ninguém, não vou conversar com ninguém, não, né? Aí ele foi para aquele momento que ele precisava viver, né? E assim que ele voltou e viu a necessidade das pessoas, ele já começou a se envolver novamente. E isso também nos ajuda, né? Porque quando a gente se aprofunda muito em uma dor, a gente não consegue ver saída para isso. Mas quando fala assim, não, peraí, deixa eu guardar a minha dor um cadinho aqui, para eu poder resolver, ajudar uma outra pessoa. E quando você vê, né, você conseguiu superar aquele dia, passou daquela fase, você está conseguindo viver melhor. E é o que eu tenho feito com a minha vida, que é aquilo que você falou. Não quer dizer que a história e a dor não seja uma história e uma dor real. Porque muitas das vezes Sim, é assim, né? Igual o sim, que eu tenho enfrentado. Há 12 anos eu recebi um diagnóstico de um câncer raro. Então, eu sim, poderia, sim, estar na cama, descansando, estar lá de repouso, estar lá reclamando, ai, que dor aqui, ai, isso que está acontecendo. Mas não, eu decidi fazer a diferença. Quando o médico virou para mim e falou assim: olha, viva o máximo que você puder, porque provavelmente esse é o seu último ano de vida, e isso foi em 2016. Eu falei: se eu tenho pouco tempo de vida, eu não vou perder tempo reclamando, sim, chorando, murmurando. Eu vou aproveitar para viver, porque na verdade a gente não sabe o nosso tempo aqui na Terra. A gente só sabe que cada dia as misericórdias do Senhor têm que ser renovadas. Eu preciso viver essas misericórdias hoje. hoje. Não tem como. E muitas vezes, muitas pessoas falam assim: nossa, eu não sei como que você consegue. Eu falei: é confiando no Senhor, é descansando realmente nele e querendo fazer da minha história uma inspiração para outras pessoas. Porque eu poderia hoje estar só reclamando, estar só murmurando, mas eu falei: não, eu prefiro agradecer. Porque apesar das dificuldades que eu tenho vivido, eu estou podendo cuidar dos meus filhos, eu estou podendo trabalhar, eu estou cuidando de pessoas. Então, quando eu mudo esse olhar, eu tiro o foco da minha dor e olho as oportunidades, a vida ela dá realmente um giro. Hoje eu postei Sim, nos stories, eu passei hoje muitos aborrecimentos pela manhã para poder fazer alguns exames. Eu estou numa fase de refazer, que eu preciso fazer com frequência os exames para acompanhar a minha situação. Eu já tinha marcado há 2 semanas esse exame, a clínica precisou cancelar. Aí eu falei: não, tudo bem. Aí remarcaram. No dia que estava marcado para eu fazer, me ligaram falando que tinham esquecido de pegar a autorização. Aí foram e remarcaram de novo. E nisso, assim, é claro assim, que eu tenho também uma ansiedade, um claro. medo por conta Aham. do resultado. Quanto mais tempo vai passando, né, eu tenho que controlar ainda mais tudo isso dentro de mim. É muito desgaste cada vez que eu me programo para fazer um exame e eles desmarcam e eu tenho que me organizar para um outro dia. Sim, E hoje, quando eu fui, eu não consegui fazer todos os exames, né? Porque eles mudaram lá um protocolo e não me avisaram nessas remarcações. Ninguém se atentou para me perguntar se eu tinha uma alergia.
e eu não consegui fazer todos os exames. E naquele momento, assim, me veio aquela frustração, poxa, que dificuldade, até um exame é difícil. Aí eu mesmo pensei, falei assim, opa, peraí, não vou reclamar, eu não vou cair nessa, né? Se não deu certo, tá bom. Semana que vem eu volto, não tem como fazer hoje, não tem. Então tá bom, eu vou fazer o que dá, sabe? E o tempo todo virar isso, virar essa chave o tempo todo, senão a gente cai o tempo todo em pequenas coisinhas, são aquelas pequenas pedrinhas, não são as montanhas normalmente que nos fazem pecar, mas são essas pedrinhas para a gente murmurar, para a gente achar que as coisas estão dando errado, né? Então a gente precisa estar sempre com esse olhar de autocuidado e buscar sempre resolver. E não ficar cada vez, ai, mas tudo para mim é difícil, vou fazer um exame, tá tudo errado. Não, tudo tem um tempo certo. Se não deu certo é porque não era para ser e tá bom, né? E bola para frente, porque senão a gente vai só se vitimizando o tempo todo, né? Sim. O inimigo do nosso propósito é o vitimismo. O inimigo de nós vivermos o propósito é exatamente o vitimismo, né? Eu me lembro de uma vez que alguém estava orando por mim, eu estava passando uma situação muito difícil e eu me vi naquele momento como se eu estivesse assim caída no chão, ali dentro de uma tipo uma cela, mas essa cela estava aberta, era só eu sair dela. Mas eu estava ali, coitadinha, deixa eu sentir essa dor mais um pouquinho. Ai, Mas eu vi a cela aberta. Então, eu que tinha que levantar e sair. E muitas nossa, vezes é isso que nós precisamos ter. Essa atitude de levantar e sair desse lugar. Porque ninguém também. muda ninguém. Ninguém. E tem coisas que só você vai poder fazer por você. Ser protagonista. No momento que você estreou nessa vida, no momento que você veio na Terra, Deus te incumbiu de ser protagonista da sua vida. Você vai fazer coisas que ninguém mais vai fazer. Você vai Amém. falar com pessoas que ninguém vai falar do amor de Deus. E Deus conta com você. Deus conta. A palavra de Deus fala que até a natureza está gemendo para que os filhos de Deus se manifestem. Glória a Deus. Para que nós nos manifestemos como Sim, filhos, como pessoas que têm autoridade, como pessoas que não se abalam com as notícias, sabe? Que não se deixam abater. Porque as notícias ruins, elas vão o vir. tempo. As adversidades, os dias difíceis vão vir. Sabe, eu costumava brincar, eu falava, gente, a única coisa boa de quando você está passando o deserto é que você já. A notícia boa é que você já está lá. É, Então você só tem. Você vai sair. Uma só hora tem você que vai sair. sair. Você É. só tem que sair, entendeu? Porque a vida é de estação, é de Sim, fases. Entende? Quem não está, eu pensava, uma hora todo mundo vai entrar. sim. Quem não está ainda vai entrar. É, Eu já tô. Eu pensava assim, dessa forma mesmo. Eu falava, eu já tô. Então o único jeito que tem é sair, isso porque já aí. estou. Então agora eu tenho que conseguir sair desse lugar. É. E eu trabalhei para isso, trabalhei minha mente, eu busquei ajuda terapêutica, em oração, é ouvindo vídeos, é ouvindo palavras, é Isso ouvindo aí. ministrações, sabe? Se Não deixar minha mente alimentando, né? Se ficar fortalecendo. assim, sim, mas tem pessoas que se recusam a sair deste lugar. E isso se torna muito mais difícil, muito mais pesado. Então, às vezes você tenta falar, né, de Deus, do amor de Deus, do propósito de Deus, e aquela pessoa está tão naquele lugar de vitimismo, se sente uma improvável. Mas nós somos improváveis, eu sou uma improvável de estar aqui hoje. É só Eu por sou uma ele, né? improvável, você é uma improvável, como você disse. Como assim eu posso estar falando sobre cura se eu tenho um diagnóstico desse, eu estou enfrentando um problema de saúde seríssimo? Mas olha, nós somos improváveis e Deus nos escolheu. E Amém. se você olhar, quando você olha a genealogia de Jesus, você vai ver lá dentro da genealogia dele pessoas muito improváveis Muito. e que se tornaram protagonistas, pessoas Verdade. improváveis. Agora pensa, se Deus quisesse, ele não poderia ter preparado uma genealogia para Jesus, uma genealogia perfeita, Uhum. pessoas perfeitas, famílias perfeitas. Mas não, quando você checa a genealogia de Jesus, está lá. Raabe, está lá, prostituta, sabe? Você vai ver pessoas assim improváveis.
Tá lá Tamar, casos de abuso. É, Então, assim, e foram escolhidas e fizeram parte da genealogia de Jesus. Pessoas improváveis, improváveis, que verdade. cometeram erros, que sofreram dores, que sofreram abuso, que sofreram traição, que traíram, sabe? Sim, Que traíram, que abusaram, né? Você olha para a história de Davi, meu Deus, pois é. e está ali na genealogia de Jesus. Então, homens improváveis, mulheres improváveis, mas que Deus escolheu. Deus escolheu. Deus escolheu para viver o sobrenatural, para ser o protagonista, Amém. para ser o protagonista da própria vida, da própria história. Pessoas improváveis como eu e como você. E nós Verdade. estamos na genealogia de Jesus. Quero te dar essa Amém. notícia nessa noite. É, Nosso nome está lá na genealogia dele. amém. Glória a Né? Deus. E eu estava olhando, eu estava procurando outras traduções para a palavra protagonista e apareceu até em espanhol os sinônimos, né, de protagonista. E um dos sinônimos é herói. Olha, Nossa, eu achei tão forte, sabe? verdade. É herói mesmo. Ser protagonista é seu herói da sua vida. Você é uma heroína, eu sou um herói. Quando nós vencemos dores que a gente achou que ia nos Sim. matar, que ia nos colocar na cama como você, Mene, passa isso, né? Quantas dores eu passei que eu achei, não vou dar conta, não vou dar conta. E aqui estou eu, falando hoje para mulheres que foram traídas, mulheres no casamento, falando para restauração de casamento, de famílias. Minha filha que teve, né, que eu te contei, um diagnóstico também Sim. de epilepsia, que ficou 5 anos ali no hospital, passou por 4 cirurgias no cérebro, hoje está lá na Alemanha com um Trabalhando, né? grupo de Que missionários, sabe? bênção. Ajudando pessoas que foram refugiados da guerra. Nossa, Refugiados da guerra entraram num local lá, os missionários, que nem a Cruz Vermelha tem autorização para entrar. nossa. Odisseu, sai e entra de novo, vê se você consegue. Ele não está conseguindo ouvir, É, mas vê, sai e entra novamente. Então, assim, você vê que nós realmente não somos o nosso diagnóstico. não. Muitas vezes Deus quer que a gente viva a nossa vida, mesmo tendo um diagnóstico, mas mesmo assim, sendo protagonista da nossa história. Sim. E a gente vê, né, que a nossa dor, ela nos leva a um propósito também. Hoje eu vejo eu vivendo algo realmente sobrenatural e improvável que eu jamais imaginei na minha vida, né? Eu também já estou com 2 livros e esses 2 eu escrevi esse ano, assim, muito Olha improvável só. também. Eu não achava que eu teria condições, que eu teria capacidade, que isso fosse para mim. Sabe quantas vezes a gente também faz isso? Deus nos dá um sonho, Deus nos dá uma palavra, mas a gente olha a nossa realidade. A gente olha as nossas forças e fala assim: não, não, quem sou eu? E o Senhor, assim, tem mudado a minha história realmente, assim, por completo em todas as áreas. Uhum, Então, assim, aonde é a minha maior dor é onde eu mais tenho trabalhado para cuidar de pessoas e é uhum. onde Deus tem me levantado para ministrar, para fazer palestras, para escrever livros. E eu nunca imaginei, sabe, nada disso para minha vida. E eu só vejo o cuidado dele, realmente, o direcionamento dele na minha vida. E é aquilo que você falou, eu estou no meu processo também. Eu não estou ainda no lugar onde eu sei que Deus quer me levar. Então eu tenho me preparado, eu tenho vivido esse processo e vem muitas lutas, vem muitas dificuldades, né, para tentar nos desanimar, só que o que a gente precisa é persistir. A gente lembra lá de Caleb e Josué. Josué, né? Foram 12, né, se eu não me engano, lá para poder espiar a terra e Sim. somente os 2 voltaram os confiantes. E não foi confiante no que eles viram ou ouviram, mas confiantes na palavra do Senhor. Porque todos eles viram a mesma coisa, só que o restante esqueceu, né? Que Deus que estava com eles. E muitas das vezes nós fazemos isso. Nós não deixamos ver somente o que está aqui à nossa vista. E esquecemos que Deus é muito maior. Os sonhos, os planos de Deus para a nossa vida são
gente não consegue ter dimensão do que Deus, às vezes, está até fazendo na Sim, nossa vida. é verdade. É verdade. E é quando ele entra em contato com o humano, com essa parte humana nossa. É o divino encontrando com o humano, é quando tudo se transforma. É quando é os céus tocando a terra. E nós que somos essa terra, que precisamos ser tocadas por ele Sim. em todo o tempo. E a nossa história é transformada. A nossa história é transformada por causa dele. Não Amém. importa, olha, muitas vezes, ao que a ciência diz, que nós somos resultados da genética, do meio, do ambiente que nós vivemos, que nós vamos ser aquilo que nossos pais foram. Mas quando Deus entra na nossa história, o divino toca o humano, tudo muda. Amém. Ele transcende tudo isso, ele vai além. Eu não tenho que repetir a história da minha mãe, Não. eu não tenho que repetir a história do meu pai, eu não tenho que ser o que eles foram. Eu tenho a minha história, eu tenho a Amém. minha vida, eu tenho o que Deus escreveu sobre mim. A Sim. história que ele quer que eu viva, Amém. né? Lá em Salmo 139 fala que ele escreveu a meu respeito. Todos os meus dias foram escritos nas mãos dele, quando nenhum deles ainda havia. É. Então eu tenho uma história para viver que é minha, não tem a ver com meus pais, não tem a ver com eles. Agora sou eu. Agora eu sou a bola da vez. Você é a Então protagonista e eu vai sou a fazer essa protagonista e história. eu vou fazer essa história acontecer. Amém. Eu vou fazer Verdade. essa história acontecer, não Amém. é? Quantas coisas eu vivi em 2023 que eu nem contava com isso e Deus fez Nossa. acontecer. Mas simplesmente quando você se posiciona, quando você se abre para o novo dele, quando você acredita, isso que é Sim. ser protagonista. Verdade. É você se abrir para ele e falar: eis-me aqui. Muitas vezes é só você dizer o sim para ele, Verdade. Quando né? apareceu a oportunidade, quando eu fui convidada para escrever o livro, o meu é esse aqui, Histórias de Sucesso. São 41 histórias, Oh, né? E uau! aqui mesmo fala, é 41 histórias capazes de mudar a sua vida. E eu, quando eu vi, falei assim, mas a minha história é uma história de sucesso, né? E muitas vezes a gente se diminui. E aí eu comecei a olhar e falei assim, assim, né? Olha o que Deus tem feito na minha vida, olha os milagres que eu tenho vivido, olha o quanto eu posso ajudar. Porque às vezes a gente se sente tão pequenininho, às vezes a gente acha que a nossa história é tão insignificante, mas quando a gente vê o que Deus realmente tem feito e que não é nada sobre nós, né? E, inclusive, o meu título é Fé, Força e Propósito, indo além do diagnóstico. Uau! E a frase que eu coloquei de impacto é: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E eu tenho entendido isso dia após dia. A dor, né, o diagnóstico, tudo que eu tenho vivido, eu não consigo mudar, eu não consigo, né, fazer que eu não sinta tudo que eu tenho sentido, porque foge ao meu controle. Mas o que eu faço com isso? Como eu vivo além disso? E de uma forma ainda sobrenatural, esse livro virou um best-seller, né? Então, assim, Uau! Que para mim era legal! improvável escrever. Depois eu falei, eu vou escrever, e quando saiu, assim, eu fiquei muito emocionada de ver. E quando a gente tornou o best-seller, não tá aqui, tá lá embaixo, que aí a gente fez uma nova capa preta com selo de best-seller. E santo, assim, para mim eu só vejo o Que cuidado, sabe, a mão de lindo! Deus em cada detalhe. Aí depois eu comecei a fazer uma nova formação, né? Eu estou fazendo agora neuropsicoterapia com a Cíntia Zanuni, não sei se você conhece. Eu É uma ouvi mulher falar. incrível também, né? No estilo Uhum. lá da pastora Ângela, uma mulher muito abençoada. E aí eu faço parte de um livro dela, né? Ai, Elas que não legal. negociaram, que são histórias também de mulheres que não negociaram com a dor, com o seu passado, né? E decidiram ser protagonista da história. Então, assim, a Uhum. gente vai vendo, para quem não achava que iria conseguir escrever em um ano, tem Imagina. dois. Eu falo assim, Glória é a só Deus Deus. para fazer essas coisas, sabe? Uhum. Então, assim, quando a gente também se permite viver aquilo que o Senhor nos entregou, que foi o que aconteceu com Caleb e Josué, né? Eles falaram, não, o Senhor está conosco e a gente vai vencer, já está tudo certo, não Uhum. importa o tamanho do gigante, quantos são, a força deles, o importante é que o Senhor deu uma palavra, o Senhor está guerreando a nosso favor e a vitória já é nossa.
né? Então a gente já começa a mudar o nosso pensamento, porque muitas das vezes, né, a gente volta lá naquela história dos sabotadores, eles vêm com palavras que a gente não vai conseguir. Vem Sim. sempre trazer palavras de julgo, de peso, de dor. Mas ninguém na sua família escreveu um livro. Quem é você para escrever um livro? Quem vai querer comprar, sabe? Então, assim, começa a vir só aqueles pensamentos, mas a sua história está escrita pelo Senhor. E é Ele que já determinou tudo, os planos é dele, é Ele que vai fazer acontecer. Nós só somos um canal que Ele quer usar, e que privilégio, né? Poder ser usados pelo Senhor para poder abençoar outras vidas. Sim. E, infelizmente, muitas pessoas têm retido isso, né? E tem virado uma poça. Em vez de ser um canal ali de águas vivas, né, transbordando na vida de outras pessoas, acabam se fechando, se vitimizando e vivendo ali, né, na lamentação, na dor, não é para mim, eu não consigo, eu não posso, e infelizmente não deixando, né, que o Senhor faça o improvável, o impossível, né, as maravilhas que Ele quer fazer na vida. Então a gente precisa dar o passo. O chão precisa dar um passo, é verdade. Esse ano também, olha que engraçado, esse ano eu escrevi, fiz parte, né, de coautoria de 2 livros. De 2 livros. E era tipo, e era história que eu pensava assim, eu não quero contar essa história. Eu relutei com Deus. Nossa, imagina se eu tivesse ficado naquele lugar lá me vitimando. E olha, tá até aqui, ó. Que é esse, né, que eu levei até lá, Mulheres Transformadas pela Escrita. E aqui eu relato como aquilo que Deus escreveu a nosso respeito é o que vale. Não é o que as pessoas fizeram conosco, não é a nossa dor, mas é o que Deus escreveu sobre mim, sobre você. É essa história que eu quero viver. Por isso que nós somos transformadas pela escrita. Sim. Quando Jesus estava ali passando, né, no deserto, que ele foi ali levado ao deserto e foi tentado ali, né, por Satanás, e o diabo falava para ele: olha, me adore que eu vou te dar isso, eu vou te dar um monte, eu vou te dar riqueza, né, eu vou te fazer as promessas. O que que ele falava? Escrito está. Escrito está. Então, todas as vezes que vier essas vozes à sua mente, todas as vezes que alguém vier falar sobre você, sabe, falando coisas para você, talvez vão usar até a própria palavra, como Satanás usou com Jesus também. Sim. Fala, olha, mas escrito está. Sempre tem uma outra palavra. A palavra final é o que Deus falou de você. E essa é a oração que eu sempre faço. Eu quero viver a minha história. Eu não quero viver a história dos meus pais. Eu quero viver a minha história. O casamento que o Senhor planejou para mim, a minha vida no original, a minha vida desde o princípio, a minha vida antes da fundação do mundo, porque a palavra de Deus diz que o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo. Então, o que é que o Senhor me escolheu e escreveu sobre mim antes da fundação do mundo? É essa história que eu quero viver. Isso que é ser protagonista. Apesar e se permitir, né? Apesar das dores, apesar da traição, apesar da enfermidade, apesar da falta de trabalho, da falta de dinheiro, apesar de. Isso que é. Eu sempre falo, né, na Bíblia, todas as histórias que nos inspiram, elas foram histórias de dificuldades, de dores. Né? Então, assim, não tem nenhum assim, foi tudo bem, né? Nasceu, cresceu, deu tudo certo, morreu, tudo bem. Não, né? As histórias são de dificuldades, de pessoas improváveis, do Senhor agindo, né? Então, assim, são histórias para nos impulsionar e a gente saber que a nossa vida, e a palavra também diz, né? No mundo nós vamos ter aflições. Não devemos nos enganar achando que a nossa vida aqui vai ser de paz, vai ser de mil maravilhas, porque não vai ser. Mas tem a continuação. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, se ele já venceu todas as nossas dores, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A gente não precisa mais carregar as dores de algo que aconteceu. Ele nos sara diariamente, ele nos perdoa. E às vezes eu ouço pessoas falando assim, não, mas eu pequei, eu me afastei, eu tenho vergonha de buscar a Deus. Não,
né? Você precisa voltar, ele está de braços abertos te esperando. O inimigo é que Sim, traz para a mente das pessoas isso, você não é merecedora, quem é você? Né? Mas a palavra de Deus responde quem é sim, você. Você é uma filha amada, você é imagem e semelhança do Senhor, você foi escolhida por Ele. Ele conhece cada aleluia. fio de cabelo que está na sua cabeça. Né? Então, quem é você para o Senhor? Alguém muito valioso, né? Que Deus mandou o seu filho para morrer por mim, por você, por nós. Uhum, Olha a preciosidade das nossas vidas para o Senhor. E sim. muitas das vezes nós não reconhecemos esse valor, infelizmente. A Né? Nos Joyce, deixamos ser levados. a Joyce até escreveu aí, a Bíblia não é um livro romântico, né? Mas de propósito. Isso. Ela não é, mas muitas vezes nós romantizamos muito, né? Sim, Nossa, verdade. nós romantizamos, meu Deus, como nós romantizamos Jesus muito. Mas quando você vai ler, quando você vai meditar, você vê ali que é carregar a cruz. Sim. Carregar a cruz. É E a carregar gente a cruz. saber. Mas é engraçado, é carregando a cruz, mas é assim, há uma alegria nisso. Isso. Sabe? Não é aquele. Porque o Senhor fala também que os mandamentos, o jugo dele é leve e suave. Para nós abandonarmos o nosso jugo e pegar o que é dele, que é Sim, leve e suave. verdade. Porque nós não estamos sozinhos. Nós Amém. não carregamos sozinhos, ele está conosco. Então é isso que faz a diferença. Mas quando nós abraçamos, sabe, a guerra, quando nós. Não tem jeito, eu tenho que abraçar essa situação. Eu acho que tudo muda quando essa é a atitude. Né? Nós falamos lá de Neemias, de Tobias, de Sambalate. Você vê que quando eles estavam ali na construção do muro, a Bíblia relata que eles com uma mão construíam um muro e com a outra eles ficavam agarrados na espada para destruir os inimigos, que eles podiam ser atacados a qualquer momento. A Bíblia diz que eles dormiam, eles não tiravam a roupa do corpo, eles dormiam com a mesma roupa, com as armas, Nossa, não para tinha poder fazer a descanso. reconstrução, ou seja, não tinha descanso. Uhum. Não tinha descanso, man, não tinha É, descanso. E é engraçado que quando eles vieram ali para tentar desanimar, quando vieram os inimigos para tentar desanimar, para falar com eles, Neemias dá uma palavra ali para eles e fala assim: olha, lembra do Senhor. nossa, Lembra do Senhor. Quando eu li isso, eu falei: esse é o segredo. glória É a você Deus. lembrar do Senhor nessa hora. É você Amém. lembrar do que ele te prometeu. É você voltar à origem. Sim. É voltar à origem. Espera aí, o que que ele me falou? O Uhum. que que ele me prometeu? É voltar a essa origem Amém. que faz toda a diferença na nossa vida. Verdade. Você falou sobre isso, sobre a palavra, sobre saber o que que Deus disse. E aí eu lembrei que uma das coisas que me fez prosseguir em relação à conferência, quando eu perdi o voo, né, que me bateu um desespero, eu falei, agora eu vou, não vou, é para eu ir ou não? E aí eu lembrei que o Senhor me deu uma palavra de que eu iria estar lá. E isso fez toda a diferença. Sabe, quando a atendente falou assim, olha, eu preciso comprar uma nova passagem para você agora, e o valor da passagem era 10 vezes o valor que eu tinha pago para ir, naquela hora meu coração estremeceu, eu comecei a ver tantas barreiras, tantas dificuldades, e aí eu só precisei lembrar disso. Quando eu lembrei, o Senhor disse que eu iria estar lá. Então, o resto, não importa o que, que vai vir em dificuldade, eu vou estar lá. Né? Contradizendo tudo que eu estou vendo que está sendo contra, mas eu tenho uma palavra e isso basta. Né? Então, muitas das vezes na nossa vida é isso, é a gente saber o que o Senhor nos orientou, né? Qual é a palavra que o Senhor nos deu e a gente se manter Sim, firme e fiel até o fim. Né? sim. E isso nos fortalece. Sim, isso nos fortalece. É verdade, é voltar ao original. Calar as outras vozes, Sim, calar os barulhos do lado de fora, e são para muitos. ouvir, sim, para ouvir a voz dele, a voz dele, a direção dele. Porque essa é a luz que vai nos guiar ao nosso destino desejado, ao Amém. nosso porto seguro, ao lugar onde ele predestinou para nós estarmos. Glória a Né? Deus. Ai, que pena, a hora voou.
né? A gente Voou. precisa encerrar. Fico feliz, né? A Simone falou que a live está sendo edificante, né? Ai, que Glória a Deus. linda, O Simone. intuito é isso, né? De trazer realmente edificação, inspiração, trazer força, né? Hoje é a última sexta-feira do ano, estamos na contagem regressiva para um ano novo. Mas nada acontece de novo se a gente continuar vivendo a mesma história. É bem As mesmas dores, os mesmos pensamentos, vivendo, né, em círculos. Então, para quem vai continuar vivendo a mesma coisa, segunda-feira vai ser mais uma segunda-feira. Para quem quer viver algo novo, segunda-feira vai ser a segunda-feira, o primeiro dia do ano para fazer acontecer, para se tornar protagonista. E, na verdade, nem precisa esperar segunda-feira, né? Hoje, a gente já muda hoje. Não precisa, a gente fica assim, não vou começar aquela dieta no próximo mês, na próxima segunda. Esquece isso. Quem entra nessas desculpas não consegue ir para frente com nada. Então, nada disso, quando eu tiver oportunidade, quando isso acontecer, não. Se você quer alguma coisa, faça acontecer. Né? Não fique esperando o momento certo, não fique esperando o ano novo, a próxima segunda-feira. Comece a plantar hoje para já começar a colher. Né? Quanto mais tempo demorar para plantar, mais tempo vai demorar o processo e a colheita. Então, se você quer colher logo, comece a plantar ainda hoje, nos seus pensamentos, mudando, né? Tendo a autoridade da palavra, se fortalecendo, se alimentando daquilo que o Senhor já deixou para nós. Né? A Bíblia, ela é um manual de vida e nós precisamos nos alimentar. Às vezes as pessoas morrendo e não é de uma fome de alimento físico, né? É de alimento espiritual. É de não ter essa palavra, de não saber aquilo que o Senhor já determinou na vida. E a falta da palavra, a falta do conhecimento mata. Então a gente precisa cada dia mais nos fortalecer, nos alimentarmos das promessas, né, daquilo que o Senhor tem para a gente. E ter essa intimidade com Ele, né, de ouvir a voz dEle, de saber silenciar essas outras vozes que vão vir muito fortes e vão vir muitas para tentar nos desanimar e confundir. Né, para que a gente não consiga ouvir e entender aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Né? Sim, é verdade. Eu só quero ler esse parágrafo aqui que você falou dos ciclos. Terminando aqui, se por um lado a ciência diz que somos reféns da nossa genética, da infância, Jesus nos mostra que podemos transpor todas essas variáveis, rompendo com todos os ciclos de dependência emocional, de vitimismo, para sermos os autores da nossa vida. E Amém. esse é o convite, essa é a mensagem da nossa vida. Te convidamos a ser também protagonista da sua vida. Amém, glória a Deus. Amém. Glaucia, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer. É a nossa primeira live juntos, que 2024 está chegando aí, para a gente viver ainda mais o sobrenatural do Senhor. E com certeza virão muitos projetos, muitas coisas boas para a gente. E eu sempre falo assim, nada na nossa vida acontece por acaso. Se o Senhor nos conectou naquela conferência com 600 pessoas, um propósito Ele tinha para a nossa vida. E a gente vai viver esse propósito, já estamos vivendo, né? Sim. E o que nós estamos vivendo aqui hoje já é uma resposta disso, dessa conexão dos céus para as nossas vidas. Então, assim, que o Senhor continue abençoando grandiosamente sua vida. Conte sempre comigo também. Estamos juntos, vamos viver um 2024 aí extraordinário, sobrenatural. Vamos ser protagonistas da nossa história, da nossa vida, né? Para nossa família, vamos lutar, né? Porque nós sabemos que a luta é constante e o Senhor está conosco. Amém. O Senhor está conosco, essa é a palavra, Ele está conosco. Amém. Gente, obrigada. Né, todo mundo aí que participou, que comentou, o pessoal está falando que gostou muito, né, dos testemunhos, foi muito edificante. Né? Então, obrigada a todos aí pelo carinho e continuem nos seguindo, né? Quem me segue aí, comece a seguir a Glaucia. Quem não me segue, começa a me seguir. Vamos juntos, né? Nessa corrente do bem,
com Amém. conhecimento e trazendo transformação para a vida das Amém. pessoas, né? Amém. Gente, então feliz Muito ano obrigada, novo, viu? uma boa noite, fiquem com Deus e vamos viver aí o melhor da nossa história. Beijo, gente. Um Ó, beijo. coração para vocês. Beijo. Tchauzinho. Tchau.